E Brasília está em chamas! Olha só o que está acontecendo aí logo depois do Natal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que é presidente do STF, ao que tudo indica, aderiu aí ao golpe da Globo contra o Alexandre de Moraes, o Toffoli e o Lula. O Fachin, vamos lembrar, ele era lavajatista, relator da Lava Jato. Ele foi com o Sérgio Moro, não largou da mão do Sérgio Moro até o final. Vamos lembrar que mesmo depois da Vaza Jato mostrar tudo aquilo, o Fachin ainda votou contra a suspeição do Sérgio Moro no processo do Lula. Ele dizia que o Sérgio Moro não era um juiz ladrão, que ele não era suspeito para julgar o Lula. Você fala, que coisa. Alguns aí, por conta até do que fala a extrema-direita, acabaram achando que o Fachin era um aliado porque ele extinguiu os processos contra o Lula. Mas quem é plantonista está sabendo aqui, porque eu já falei inúmeras vezes, e quem seguia na época estava sabendo já do contexto, e estava até esperando a decisão do Fachin, não foi uma surpresa muito grande, que o Lewandowski, então ministro do STF, deu acesso para o Cristiano Zanin Martins, então advogado do Lula, aos arquivos da Operação Spoofing, né, que é a Vaza Jato. E ali ficou provado que o Intercept não mostrou nem 10% do que o Walter Delgatti Neto mostrou para eles. Então o Walter Delgatti Neto mandou os arquivos e o Glenn Greenwald e o pessoal do Intercept pegaram ali, 1% daquilo e mostraram a principal parte, que era a ligação do governo dos Estados Unidos ao golpe contra Dilma e a prisão do Lula, não mostraram. Quando aquilo começou a vir à tona, o Fachin correu e anulou os processos. Anulando os processos, o Cristiano Zanin Martins perdeu o objeto, ou seja, ele não tinha mais por que ter acesso àqueles arquivos para expor aquilo, para tornar aquilo público, porque a partir daquele momento aqueles processos já não existiam mais. Então não tinha o que fazer. Então ele estancou a sangria, porque estava começando a vir coisa bem pesada. Tanto é que pouco depois da decisão do Fachin, saiu uma matéria no Le Monde, maior jornal da França, não foi a imprensa brasileira não falou isso, mostrando ali que o Departamento de Estado dos Estados Unidos treinou o Sérgio Moro, treinou os procuradores da Lava Jato, visitou esses procuradores muitas vezes em visitas que eram ilegais, porque para ter uma cooperação do Poder Judiciário dos Estados Unidos com o Brasil precisa passar pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça e pelos meios legais, e eles fizeram isso sem ser pelos meios legais. Isso tudo foi mostrado. Aí você vê, o Fachin, segundo aí ministros do STF, eles estão aí, segundo matérias aí, essa é a matéria da Daniela Lima e alguns outros jornalistas, os ministros do STF estão assim atônitos pelo fato de que o Fachin não saiu a público para defender o Alexandre de Moraes das acusações sem prova que estão sendo feitas contra ele. É o mesmo método da Lava Jato, acusa sem prova, aí partiram, aí eu mostrei nos últimos dias, jornalistas de toda a imprensa dizendo que é o Alexandre de Moraes quem tem que provar que ele é inocente. A jornalista dá um fato, a jornalista age como se ela estivesse ali numa conversa, dizendo que o Alexandre de Moraes fez algo ilegal, que ele pressionou o presidente do Banco Central sobre uma investigação do Banco Master, sobre a liquidação do banco. Só que se tivesse pressionado, não surtiu efeito. Por quê? Porque o banco foi liquidado de qualquer maneira. Aí, todas as partes negam, só que a imprensa continua dando a notícia como verdade absoluta. Continua falando que isso, nossa, isso fazendo um escarcéu, isso é um escândalo. Mostrei aqui, nem vou mostrar novamente, quem assistiu os últimos vídeos viu, a Andréa Sadi em pânico, quando o Dias Toffoli marcou uma acareação do dono do Banco Master com o presidente do BRB, que é o Banco de Brasília, o pau-mandado do Ibanez Rocha, e com o diretor do Banco Central, que é quem não deixou que o negócio fosse feito. Ou seja, tá lá o cara que não deixou o negócio ser feito com os dois bandidos. Vai ter um quebra-pau. E ele marcou pro dia 30. A Andréa Sadi falou, não, mas é muito rápido. Como essa investigação é tão rápida? E como é que a gente vai saber? Porque tá em sigilo. Ela reclamou que a investigação tá em sigilo. E ela reclamou que a investigação tá indo rápido demais. Mas falou o quê? Mas o quê? Que estranho, hein? Geralmente as pessoas querem que se investigue, que a investigação seja rápida. Aí a Miriam Leitão chegou, para você ter ideia, o Globo foi com tudo aí, ontem no Natal. Todos os jornalistas da Globo foram escalados. Comedimento não tem sido característica do Supremo, detonando o Toffoli e o Alexandre de Moraes. Caso Master não se coloca numa acareação o fiscalizado e o fiscalizador. Como não? Então, os dois fiscalizados, os dois bandidos, um contra o outro, que um quer jogar o outro na cadeia para ser salvo. E o fiscalizador, que vai tacar mais lenha na fogueira. Mas a Miriam Leitão do Globo é quem entende disso, tá? Mas fala, que coisa, hein?
você vê que a Globo está em pânico com essa cariação. Aí, Júlia do Alibe, ministro do Supremo, não é intocável. A Júlia do Alibe tem uma coisa que eu preciso mostrar para que você jamais esqueça, porque infelizmente as pessoas esquecem. Isso aqui é o Instagram da Júlia do Alibe no dia do impeachment contra a Dilma. Ela estava aqui com a Vera Magalhães, a Natuza Neri e a... Tem mais uma outra aqui. Bom, mais uma outra aqui, Carol Pires. As minas do impeachment, tá? São as minas do impeachment. Aquelas que, segundo elas mesmas, orgulhosas, derrubaram a Dilma. Como elas derrubaram a Dilma? Com um monte de mentiras, acusando sem provas, e quem tentasse defender a Dilma era achincalhado. Como que você está passando pano para corrupção? Lembra como era na Lava Jato? Eu lembro, porque eu comecei a fazer vídeo, mostrar cara, quando o Bolsonaro sumiu, que eu falei, olha, não dá mais para eu ficar só fazendo memes, etc, e com o site do Plantão Brasil. Não, tenho que começar a aparecer porque a coisa ficou feia. Ok. Naquela época, eu lembro que quando eu fazia alguma coisa defendendo ali o governo Dilma e defendendo o Lula e tudo mais, a maioria dos comentários, até de pessoas de esquerda, era, você não pode, você está defendendo corruptos e tudo mais, e tem uma parte da esquerda, que é essa esquerda antipetista, que agora está cobrando que se investigue o Alexandre de Moraes, que passava naquela época dizendo, não defenda a Dilma é bandida, não sei o quê, a esquerda é mais do que o PT, lembra disso? Então, agora tá a mesma coisa, quem tentar apontar que as jornalistas não apenas não têm provas, como todos os envolvidos negaram tudo o que elas falaram, aí você está defendendo o ministro do Supremo que vota contra o trabalhador. Eu falo aqui quase todo dia que os ministros do Supremo, inclusive o Alexandre de Moraes, votam contra o trabalhador quase sempre. Inclusive aí faz 10 dias, votaram aí contra trabalhadores também, no caso de planos de saúde. Votam contra. Mas entre você pedir prova ou não pedir prova, num caso aí que estão acusando o ministro do Supremo e já envolvendo Lula, aí olha, vai um abismo, hein? Entre você achar, olha, ele vota contra o trabalhador, então deixa acusar ele sem prova. O cara que condenou o Bolsonaro. O cara que tá na investigação que tá para pegar o Tarcísio contra facções criminosas. Que coisa, hein? Nossa,